Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma escritora de 87 anos, a senhora Maria Isabel César Hoff. Nós vamos ouvir a história de vida que ela tem para nos contar e que vai com certeza inspirar muitas pessoas que já passaram dos 60 anos. Mas antes da gente começar esse bate-papo gostoso e interessante, eu quero dar um abraço para você, senhor Roberto. Senhor Roberto, um empreendedor 70 a mais da Valisson Centro Auditivo. A Valisson, nossa patrocinadora oficial, parceira do Papo de Idade. Lá você tem um atendimento personalizado, os aparelhos contam com tecnologia de inteligência artificial que já se moldam automaticamente aos ruídos externos para manter um conforto do seu usuário. O senhor Roberto faz um atendimento personalizado, inclusive a domicílio, se for necessário. Assistência técnica permanente e um orçamento gratuito sem nenhum compromisso. As parcelas cabem no seu bolso. O preço é justo e a Valisson tem uma larga experiência no mercado. Então, se você está aí precisando de um reforço na sua audição, é importante que você vá procurar, porque olha só esse dado que é um dado alarmante. As pesquisas da Universidade Johns Hopkins de 2024 mostram que a cada 10 decibéis de perda auditiva, você tem 30% a mais o risco de demência. Se você tem uma perda auditiva leve, esse risco aumenta em 2 vezes. Uma perda auditiva grave, o risco é aumentado em 5 vezes. Quem tem perda auditiva tem um risco muito grande de ter um processo acelerado de demência, uma atrofia realmente no seu cérebro, isolamento social é realmente um grande problema. Então, não deixe isto acontecer com você. Se você precisa de um reforço na sua audição, nós recomendamos Valisson Centro Auditivo. Senhora Maria Isabel, que prazer em recebê-la aqui no Papo de Idade, uma escritora que hoje já tem um assento na Academia Vale Paraibana de Letras, a Ávila, né? Esse assento que a senhora conquistou em abril de 2025. E a senhora vai aqui contar para nós, para o nosso público, a nossa audiência, como foi essa história de vida até a senhora chegar aqui aos 87 anos, escrevendo já 8 livros, indo para o 9º. Muito obrigada. E como que a senhora pode contar para a gente essa experiência de vida? Pois é com muita alegria que eu estou aqui e para contar um pouco da minha história, um pouquinho de cada passagem. Eu tenho que essa vida foi muito bonita, é bonita a minha vida. Eu nasci numa casa de 12 irmãos, sendo a 8ª filha, e meus pais eram lavradores, a minha mãe fazia de tudo, né, dentro de casa, farinha, de tudo, sabão, e meu pai tinha lavoura, sabe? E tudo que o meu pai plantava, aliás, ele plantava de tudo, desde o fumo para fazer trançado, porque antigamente vendia nos supermercados isso, né? No armazém, não tinha supermercado, era tudo armazém, lá a gente tinha só armazém. Então, e o lugar lá, que eu nasci no Ribeirão, né? Bairro do Ribeirão, em Lagoinha, né? Distrito de Cunha naquela época. E então, para começar, quando eu fui nascer, a minha mãe teve uma infecção muito grande, sabe? Infecção bucal, né? Dente infeccionado. Lá na roça,
não tinha dentista, porque você sabe, em 1938 que eu nasci, né? Ela veio para Taubaté. Então, foi aonde nasceu o meu nome, que é Maria Isabel, né? Sim. Ela veio aqui para Taubaté, aquele tempo era muito sacrifício para a pessoa viajar, não tinha condução, né? E nem estrada para isso tinha, né? E ela veio, trouxeram ela a cavalo, né? E ela ficou muito tempo internada para cuidar do rosto. Chegou a perfurar, sabe, a infecção. Aí, daí nasceu o meu nome. E ela descobriu que ela estava grávida aqui, no hospital universitário hoje, aquele tempo era Santa Isabel. E daí, quando eu nasci, eu ganhei o nome de Isabel. Ela contava para mim que meu padrinho disse assim, mas o nome do dia que ela nasceu não é esse, né? Aí ela disse para mim, não, o nome dela vai ser esse, porque eu dei ela para Santa Isabel. Ela é de Santa Isabel, o nome dela é Isabel, né? Então, e eu fui crescendo, né? Ali, lidando com os cavalos, ajudando a tocar cavalo. Com 5 aninhos, a gente já estava tocando os cavalos, sabe? Tocando cavalo, buscando... a gente não tinha vaca. Mas quando adquiriu uma vaca, ia buscar a vaca também, sabe? E de pés no chão... A geada, quando tinha geada, a gente pisava no capim assim, o pé ficava vermelhinho de endurecido com o frio, né? E eu dizia para minha mãe que eu ia ser professora. Daí eu falava para as pessoas quando perguntava, né? A minha mãe dizia, mas ela não vai ser... Ela não falava isso, ela falava assim, Maria Isabel é muito simplória, não acredita, não faça conta do que ela fala, né? Na simplicidade da minha mãe também, né? E daí o tempo passou, o meu irmão mais velho, quando eu nasci, meu irmão mais velho tinha 18 anos. E ele era muito aventureiro também, sabe? Eu falo também porque eu acho que eu também fui aventureira, sabe? A senhora é aventureira até hoje, né? Eu sou aventureira. Então, ele queria muito aprender. É uma história muito longa, né? Eu tenho que pular os pedaços, porque só quando eu escrevo que dá para, né? Para contar porque tudo. senão fica muito longo. Sim. Né? E ele, como eu tinha nascido, ele com 18 anos, ele... mimava muito eu, né? E como ele era muito aventureiro, e eu, de certo, era muito esperta, porque eu queria ajudar ele quando ele comprava os frangos para revender aqui em Taubaté, ele vinha no final de semana vender os frangos. Foi assim que ele fez a vida dele. Comprava os frangos e vendia no mercado. Não sei se você lembra que o mercado aqui vendia o frango só em pé. Não, faz tempo isso, né? Muito tempo. Muito tempo. A pessoa comprava e ele penava o frango, né? Sim. Então, aí ele, com o tempo, ele, não sei, ele conseguiu um sócio, um caminhão, que era um caminhão Ford amarelo, sabe? E que lá na estrada tinha para caminhão, né? Ele vai para Lagoinha. Daí eu vou com ele me leva. Aí ele casa também, né? E isso, eu já estava com 6 anos, ele já devia estar com seus 23, 24, sei lá, né? Já estava também casado. E ele, de lá de Lagoinha, lá ele vendia banana, tinha um restaurante, um bar, né? Um bar, mas podia, ele vendia de tudo no bar. Aí eu ajudava, eu fazia o café, eu servia os freguês, sabe? Isso antes de 11 anos, né? Carregava a água da bica, da caixa d'água, sabe? Tudo isso. E eu ia, via o sino bater, todo mundo ia à missa, e a gente não ia, estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando, pequenininha, mas estava trabalhando, né? Aí eu tinha uma vontade na missa, eu falava assim... Mas não faz mal, um dia eu vou ter tempo. E falava, já comecei desde essa idade, né? E daí o meu irmão, de repente, veio para Taubaté e me traz. Fala com a minha mãe deixou, né? Que a minha mãe sabia quando que eu queria sair estudar, né? Eu vim, e eu cheguei mais ou menos em 49.
A senhora tinha, Foi 51, demorou a senhora para mim tinha na mais escola. ou menos 11 anos, por aí. Demorou para mim ir para a escola, né? Porque eu vim de lá, eu com 11 anos, eu era muito esperta, mas não sabia nem que precisava de registro para ir na escola, não Olha. sabia. Aí, quando foi em 51, eu entrei na escola. Eu fui, a Anita Ribas, que era diretora lá, Uhum, Lopes Chaves, uhum. né? Eu fui lá, falei com a dona Anita Ribas, né? Que eu queria ir na escola, queria fazer. Ela falou assim para mim, você tem registro? Eu falei, daí eu perguntei para ela o que era para mim fazer, né? Ela pediu o registro. Como vinham os portadores de lá, do Ribeirão, e ficava na casa do meu irmão, porque eles vinham fazer compra e não tinha onde ficar, ficava em casa, né? Eu pedi para um daqueles portadores que vinham, trouxeram meu registro. Eu fiz matrícula e fui para a escola, né? Uhum. Daí eu saí do Lopes Chaves em 54, né? 55, 54, eu já fui fazer admissão. Tinha uma professora, dona Ivone Coutinho, que ela morreu muito jovem, ela, sabe? E ela foi minha professora, ela dava aula de admissão, né? Não sei se chegou a ver aula de admissão, porque não era como hoje. Não. Hoje é vestibulinho que fazem, né? Naquele Isso. tempo era uma admissão. É, mas a minha mãe conta que na época que ela estudava também, ela fez essa admissão para poder Isso. entrar na escola. Então, eu fiz, e com a dona Ivone era uma pessoa muito... Gostava muito de mim, né? Porque achava que eu era muito... ajudava ela até nas coisas da aula, sabe? E ela me levava para fazer teste, para fazer exemplo para os outros, né? Ela levou ela lá no Estadão, no Colégio Monteiro Lobato. E eu entrei no Monteiro Lobato, né? Fiz vestibulinho lá tinha vestibulinho, né? E passei, fiz lá. Aí eu estava mais ou menos, estava no segundo ano. Mas eu cheguei lá em Taubaté, morei 6 anos na Humaitá, e fui morar em 55, no final de 55, eu fui morar na Emílio Int. Na Emílio Int, eu conheci meu marido, né? E daí nós fomos namorando escondido, porque naquele tempo era tudo escondido, sabe? Aham. Então, ali, né, não vou contar as coisas do namoro, porque fica comprido, né? Mas Longa conversa. a senhora está casada com o seu Adolfo, que tem 94 anos, há quanto tempo? Olha, eu conheci ele, eu ia fazer 16. E ele tem 7 anos, A mais. um pouquinho, é isso. 7 anos. Então, se eu ia fazer 16, ele estava com 22, 23, né, Tânia? 2023. Ele já era um moço, né? É um rapaz. Eu ainda era meio garota, mas eu era muito ajuizada. Ele dizia para mim, você não tem essa idade, né? Porque para a gente namorar demorou, sabe? Porque eu dizia para ele assim, que eu não podia. E ele morava bem em frente à minha casa, ainda tem um lugar lá, sabe? Se falar o seu lugar, você sabe até onde que é, né? Sim. É na Rua Emílio Vito, ali Sim. depois, o lado da HM, sabe? Habitações modernas, antigamente. Sim. Então, a gente namorava assim, por mímicas, sabe? Ele na chácara e eu na janela da casa em frente. Eu morava do lado da rua de baixo e ele morava do lado acima, na rua, né? E daí a gente combinou fazer sinais. Quando a gente ia sair no supermercado, eu fazia sinal para ele. E ele ficava sempre lá no meio das bananeiras, porque a chácara era muito grande. Então foi assim. Mas o meu irmão não deixava a gente namorar, né? Porque ele achava que eu era muito criança, né? Então, não queria o namoro, né? Aí eu namorei uns 3 anos escondida. Mas daí o povo começa a ver, né? E contar, né? Então o meu irmão pegou e me chamou, né? Que eu estava namorando. Eu não disse que não estava, né? Confirmei que estava. Daí ele falou para mim que eu tinha que casar, porque namoro para ele tinha que casar. Eu falei assim, olha,
Não falei nada, fiquei quieto. Meu pensamento que falou, sabe? Aí eu não posso casar já, mas eu não vou desistir, né? Pensei comigo, né? Uhum. Passou daí, ele já sabia, a gente já se encontrava lá na casa do meu irmão, né? Uhum. Aí eu falei pro Adolfo, que é meu marido, né? Contei a história para ele, que o meu irmão falou que era para terminar o namoro. E ele, o que que ele achava, o Adolfo? Ele falou assim para mim, olha, casar agora eu não posso, mas e você para a gente se afastar, um tem que esperar o outro, né? Daí eu falei, tá tudo certo. Daí eu tive uma ideia, eu falei para ele, olha, a hora que meu pai vier fazer visita pra gente, meu pai vinha trazer as coisas do sítio, rapinhão, batata doce, porque ele plantava tudo, né? Uhum. Aí eu falei para ele que eu ia resolver eu ir com meu pai, se ele ia lá no sítio, lá no Ribeirão, Lagoinha. Para pedir a mão da senhora para o seu pai. Ele falou sim para mim, que ele ia sim, que eu podia ir, que ele ia. Mas era difícil, porque não tinha condução. Sim, mas aí ele foi Foi a cavalo. Foi a cavalo e foi pedir a mão da senhora. Foi pedir. E daí eu cheguei lá, ó, pra você ver, eu queria tanto lecionar, eu tinha só o 2º ano do ginásio. E a escola lá do bairro do Ribeirão, que é a escola mista, como a professora tinha dificuldade de ficar lá, porque era distante, não tinha condução, eu fiquei lá. Fui convidada, a diretora, me deu todos os apetrechos da escola, né? Os livros, atas, tudo. E eu fiquei na escola, fiquei 2 anos. E o namorado? Ele foi indo lá, ele ia namorar, ele ficava no dia que ele dormia lá, vinha segunda-feira, né? Daí ele ia, ficava no terreiro da escola, olhando a professora. E a criançada ficava tudo olhando. Aí o namorado da professora. Olha então, só. Mas... Aí assim, depois desses 2 anos, a senhora voltou para Taubaté. Depois de 2 anos, eu voltei para Taubaté. Uhum. E eu tive lá, eu lecionei, comecei em 58 na escola, 59 e 60. 60 eu saí em agosto. Eu fiquei 2 anos justos, que eu peguei aposentadoria até. Os 2 anos que eu lecionei lá. Então, daí eu vim em agosto para casar em novembro, 5 de novembro, que agora fez 65 anos, né? 65 anos. 65 anos. E daí casamos e fomos para a fazenda, né? Que ele estava começando na fazenda, né? Porque os pais dele também não queriam que ele fosse para a fazenda. Queria que ele continuasse estudando. Até era para ele ser advogado, sabe? Mas ele não quis, ele preferiu casar e ir trabalhar na fazenda. Ele gosta muito da roça. Hoje mesmo ele ficou lá sentadinho no lugar dele, lá, lugar que ele gosta. Lugar Mas dele. aí essa fazenda aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté, Fazenda Pasto Grande. Certo. Só que aí a Que senhora... hoje é dividida. O meu sítio lá é Sítio Morada do Sol, o nome que eu dei para eles. Ah, tá. Que é onde a senhora reside até hoje. Resido. Aqui é Tabuão, lá. A gente vai aqui pela Oswaldo Cruz, depois do registro a gente pega o Mangaló e já chega em casa. E aí a senhora 30 teve minutos. quantos filhos? Eu tive 4 filhos. 4 filhos. Primeira, Tânia, Talma, Túlia e Antônio Adolfo. Antônio Adolfo é o caçula, eu tive com 32 anos ele, sabe? O último, né? Mas acabei criando, porque daí eu morava com meu irmão, os filhos dele nasceram comigo. Então eles gostavam, eles tratavam eu como se fosse a segunda mãe deles, né? E a mãe deles morre muito jovem, no ano em 68, eu casei em 60, né? Em 68, ela faleceu. Daí ficou 10 crianças. O mais velho ia fazer 15 anos. E os mais velhos, todos, tinham nascido comigo, né? E os pequenininhos estavam tudo... sem nem saber o rumo deles, né? Mas os maiores começaram a ir embora atrás de mim, né? Foram indo para minha casa. E foi ficando, né? Chega um, chega outro. No fim, acabou indo 6, né?
6. Aí a pequenininha que ficou com 3 meses, que é a minha cunhada, a Maria José, que é a mais velha, que é a caçulinha dela, nasceu em 25 de agosto. Ia fazer 3 meses quando a minha cunhada faleceu. Ela faleceu dia 22 de novembro. Eu não esqueço as datas, sabe? A senhora tem, aliás, uma memória fotográfica fantástica, né? Impressionante. Então, daí, você vê, o meu irmão já tinha uma pessoa, que não é, a gente não está falando o nome, não faz falta, porque ele era uma pessoa boa, mas como todas as pessoas, ninguém é perfeito, né? Uhum. Mas aí a senhora criou os sobrinhos todos. Olha, eu não criei todos, os menorzinhos ficam com a madrasta. Ah, aí os menorzinhos já ficaram com a segunda esposa. Com a segunda esposa. E o meu irmão não deixava que eles fossem, porque ele achava que a esposa segunda era muito bacana, né? Mas não tinha nada de bacana não, viu? Não tinha nada de bacana não. E eu tô aprendendo muita coisa nessa vida, viu? Já faleceu, ela já faleceu também, né? Né? Então, daí as crianças foram comigo e eu queria estudar. Aí eu vim para a cidade. Daí, eles, quando faleceu, a minha cunhada, eu não estava ainda na cidade. Eu só vinha para fazer as compras e voltava, né? Mas eles começaram a ir lá para o sítio mesmo. E aí, lá por meados de 74, a senhora veio para a cidade. Eu vim fazer minha casa. Na cidade. Na cidade. Certo. Porque eu tinha que trazer meus filhos para estudar, porque foi meu sonho estudar. Como é que eu não ia estudar meus filhos? Isso. De jeito nenhum, eu queria estudar meus filhos, né? Aí vim para a cidade, construí a casa. Em 25 de fevereiro de 75, eu mudei da minha casa, sabe? Com a criançada toda. Só para contar para você, tinha um quarto muito grande, que eu fiz um quarto para as meninas, né? Dormia 7 meninas, tinha 7 camas. Mas antigamente era assim mesmo, né? O quarto das meninas e o quarto dos meninos. Pois é. Quantos fossem, né? Mas não tinha jeito de pôr em cada quarto. Eu fiz 4 quartos na casa. Mas, enfim, daí não podia estudar. Daí eu fiquei cuidando deles. Meus filhos estavam na escola, não tinha do pré até o colégio. O meu filho caçula estava no pré, né, meu Tânia? Então, daí o mais velho, que era o meu sobrinho de Tinho, ele já estava na faculdade, já estava entrando na faculdade, sabe? E assim foi. Corre. A minha sogra, cuidado da minha sogra também. A minha sogra era bem velhinha quando eu casei, né? Ela já era uma senhora dos 65, 70 anos, por aí. Ela e o meu sogro, né? E eu tinha eles, e tenho, né? Com meus... para mim, eram as avós, porque eu era muito jovem, né? Sim. Conheci meu sogro, eu tinha 14 anos, 15 anos, namorando o Adolfo. E a gente acaba gostando muito, né? Eu vejo as pessoas falar que não gostam da sogra. Olha, minha sogra foi mais do que uma mãe para mim, sabe? E meu sogro também. Muito bons, né? E daí eu fiquei cuidando deles. Cuidei da minha sogra, cuidei do meu sogro, cuidei da criançada. Casaram, outros não casaram, mas tudo trabalhando, né? E quando as minhas filhas se formou, por exemplo, a minha filha mais velha, ela se formou com 21 anos da faculdade, né? E as outras que eram menores, as duas, a Talma e a Túlia, se formaram em 88, no ano que eu prestei vestibular. Isso. Aí, então, daí a senhora resolveu prestar vestibular para psicologia. Sabe como é que eu consegui isso? Não foi por acaso. Quer dizer, é coisa da vida mesmo. E isso que eu acho bonito, né? O meu filho foi fazer o Senai, sabe? Esse filho caçula, né? Que é o Antônio Adolfo. E ele tinha que ter uma escola. Ele estava com 14 anos, né?
eu não queria que ele saísse da escola, né? Escola para 14 anos, naquele tempo não tinha, né? Não tinha à noite. Ele fazia o Senai das 7 da manhã até as 4:30 da tarde. Então, uma escola para ele tinha que ser das 5:30 em diante. E eu saí procurar essa escola, sabe? Porque estava no fim do ano e eu precisava achar uma escola para ele poder estudar, né? E daí vou no Lopes Chaves, vou no outro, daí eu vou no Dom Pereira, que você sabe, né, que é o antigo Dom Pereira, não sabe? A delegacia de ensino hoje, né? Isso. Aí eu cheguei no Dom Pereira e falei com a secretária que eu estava preocupada, porque contei a história do meu filho. Ela falou assim, dona, não precisa ficar preocupada, vai ter supletivo o ano que vem, sabe? Aí eu falei assim para ela, acordei, sabe? Eu falei assim, vai ter supletivo? Ela falou, vai. Eu falei assim, e como é que a gente faz para fazer esse supletivo? Ela falou assim, é só deixar o nome. Eu falei, porque eu gostaria de fazer. Ela, porque eu queria estudar, como é que eu vou estudar depois de 27 anos fora da escola, né? Eu falei para ela que então, eu assinei meu nome lá e deixei. Quando foi fevereiro, me chamaram. Sabe? Foi o primeiro nome da lista. Olha. Aí eu fiz os 4 anos lá de supletivo, colégio, ginásio. E aí eu já tinha passado no municipal, aquele curso de madureza que faz só presta o exame. Não sei se você conheceu também. Eu ia fazer, sabe? Quando aliás, fui fazer uns 2 anos, porque eu passei em tudo, sabe? Eu fui... Aí a senhora fez o supletivo, se formou, então, no 2º grau, e logo em seguida a senhora prestou vestibular. E terminei em 88, em 88 terminei. Daí já fiz o vestibular. Daí, em fevereiro do ano de 89, eu comecei. Daí, em 94, saí formada, e em 55 eu comecei a trabalhar. A senhora se formou com 56 anos de idade. Isso. Por que a senhora escolheu psicologia? Por quê? Porque a vida me deu tanta coisa para me querer psicologia, sabe? Quando a minha cunhada faleceu, eu queria ser professora, sim, professora de geografia, até astrologia eu queria estudar, sabe? Eu falo hoje, não, de repente eu vou fazer um curso de astrologia, eu gosto muito, né, de astrologia. Por que eu gosto de astrologia? Na roça, a gente não tinha nem um rádio que pudesse alcançar alguma coisa naquele tempo, porque não existia, né? Os rádios não eram feitos para a roça, né? Aí o meu marido tinha um primo que morava em São Paulo, e ele fez um rádio, montou um radinho pra gente, sabe? Um radinho de pilha, e a gente punha lá em cima do móvel, bem alto, com fio de um bambu lá em cima, sabe? Adaptou uma antena. E eu assistia as coisas que eu gostava, sabe? Por exemplo, o Mar Cardoso, o Jaso Soares, que era astrólogo, sabe? Trabalhando... o radinho na cozinha, né? Trabalhando e ouvindo essas coisas. Ouvindo e aprendendo, unindo lá as coisas, porque ia aprendendo, né? Sim. Aí, então, meu desejo até aí, até que eu cheguei, até que a minha cunhada faleceu, era ser professor de geografia, porque eu amo geografia também, né? Aí, mas acontece, e daí quando ela morre, você não sabe o sofrimento que eu fiquei. Eu acabei ficando com uma depressão que só Deus sabe. Você vê, a criança era doente, a pequenininha. Ela veio doente, porque ela amamentava com a mãe, né? No leite da mãe, né? E, de repente, a mãe morre num calor, né? Porque novembro, você sabe, é muito quente, né? E aí o peso dessa responsabilidade toda foi bem difícil para a senhora. E o peso da responsabilidade de pegar um neném doente, porque a minha mãe me falou se a minha mãe ainda era viva, né? Minha mãe estava lá na noite que sepultou, né? E a minha mãe que dormiu lá com as crianças, né? E viu a menina no estado que estava, o neném, né?
Aí, quando eu cheguei lá no outro dia, que eu fui no outro dia lá para ver como é que estavam as crianças, né? Uhum. Aí a minha mãe falou assim, Maria Isabel, vem aqui um pouco. Eu fui. Minha filha, eu vou dizer para você, essa criança aqui, só você pode salvar. Minha mãe falou. A criança está muito doente, até me arrepia de escutar minha mãe falar isso. A criança está muito doente e você, eu acho que não tem jeito, eu não posso levar para a roça uma criança doente. A madrinha dela também mora na roça, né? Agora você mora mais perto, né? Porque eu morava na roça também, né? Mas mais perto, né? Uhum. E também ela sabia que eu não ia desistir de cuidar, né? Ia pegar e ia cuidar, né? Minha mãe me conhece, né? Aí a minha mãe, chamou meu irmão, né? Chamou meu irmão, falou para ele, a minha mãe que falou. Eu nem atrevi a falar, né? Porque para mim, ele podia dizer alguma coisa. Daí a minha mãe falou, ele falou assim, que ele não ia dar o filho dele para ninguém, né? Daí eu falei para ele, mas não precisa me dar a criança, eu quero cuidar para você, né? Eu vou cuidar da criança, que ela tá precisando de cuidado. Peguei a criança, nessa hora mesmo, eu levei lá pro posto de saúde, aonde ela era tratada, ali na Rua da Glória, perto do desembargador, que tinha o posto de saúde, sabe? Cheguei lá, mostrei a doutora Mirtz. Se a doutora Mirtz estiver viva hoje, ela me conhece, sabe, da minha história, sabe? Eu cheguei lá, ela olhou na criança e daí eu falei para ela que a mãe da criança tinha falecido, que a mãe levava a criança lá, né? Estava com 3 meses, já tinha ido lá. Sim. Aí ela falou assim para mim, olha, a primeira coisa que ela falou para mim, você vai criar essa criança? Falou desse jeito. Até aí ela não me conhecia, né? Falou, você vai criar essa criança? Eu falei assim para ela, olha, doutora, né? Só se Deus não der a oportunidade, porque se ela ficar viva, eu vou cuidar. Pode deixar que eu vou cuidar. Aí ela falou assim, nem olhou, olhou só na cara da criança, porque ela estava desfalecida mesmo. Fez o atestado e falou para mim, olha, você vai para o hospital com ela tem que ser internada antes de 1 hora, porque essa menina não aguenta 1 hora mais e morre. Aí eu peguei e já saí correndo com a criança, sabe? Quando chegou na porta, o Adolfo tinha me deixado lá, meu marido tinha me deixado para depois ir me pegar, né? Quando eu cheguei na porta para sair do posto, e entrando um viajante com uma bolsa na mão, né? Eu falei assim para ele, moço, o senhor não podia fazer um favor para mim? Me levar até o hospital? Ele, na mesma hora, tá descendo a escadinha, né? Ele, na mesma hora, pegou minha bolsa, com as coisas da criança, abriu a porta do carro e me levou. Era um japonês viajante, daqueles que vende, leva a amostragem dos remédios, né? Sim. Aí, chegou lá no hospital, até ele perguntou para mim se eu queria ajuda. Eu falei, não, porque eu vou entrar e já vou direto com ela, porque já tá em internação, né? Já tá pronta. Subi, ela foi internada, né? E assim foi. Daí, cada um dia sim, um dia não, eu ia para o hospital. Ia para Taubaté. Beijava uma carona e ia para Taubaté para ver a criança. Ia naquele, assim, num pavor muito grande de medo de chegar lá e perguntar e ela... Ter falecido. O medo de saber a verdade, né? E foi isso. É isso que fez. Eu escolhi a psicologia. Aí eu fiquei com a cabeça muito bagunçada, né? Aí eu falei, não, eu tenho que fazer psicologia, porque minha cabeça ruim desse jeito que ficou, a gente tem que ajudar as pessoas a sair dessa, né? A senhora encontrou, então, na psicologia o meio de se autocurar. Eu me curei, mas né? não fui em psicólogo. Naquele tempo não tinha. Antes de 80, Taubaté não tinha, né? E eu me cuidei sozinha. Eu fiquei minha psicóloga. Minha psicóloga interna. Mas aí quando a senhora se forma, então, depois a senhora coloca a sua própria clínica e passa 25 anos clinicando como psicóloga. Trabalhando, né? Nesse meio tempo, a senhora também fez uma passagem pelo CVV. Não, eu fiz antes. Antes, né? Eu comecei a fazer quer ver?
Eu entrei no CVV em 80, quando a minha sogra faleceu. Ah, tá. E a minha filha mais velha falou para mim assim, que eu fiquei muito triste quando a minha sogra morreu. A gente leva choque, porque eu cuidava dela o dia todo, né? Aham. Eu cuidava mesmo, levava comida, punha no prato, né? Durante 6 anos eu fiz isso. Que dela faleceu, né? Uhum. Que eu cheguei na cidade, levou 6 anos. Ela morando bem próximo de mim e eu levava as marmitas Certo. para os dois, pro Para ela e para o esposo. esposo. E aí, quando ela falece, a senhora vai para o CVV para também. Isso, a minha filha mais velha falou assim para mim, olha mãe, ela viu que eu estava muito Triste. machucada pela morte da minha sogra, né? Porque eu fiquei perdida, porque todo dia, era toda hora eu cuidando dela, né? Uhum. Às vezes eu estava quietinha em casa, o filho dela ia correndo lá, meu cunhado, né? Isabel, corre lá com a minha mãe, quer que você faça um chá para ela. Eu corria, sabe? Uhum. Então, aqui, a gente acostuma. Sim. Além do sentimento, tem o hábito também, né? Sim. E daí a minha filha falou, mãe, lá vai ficar para fazer bem para a senhora, que a senhora vai fazer alguma coisa pela pessoa. Aí eu fui, sabe? Uhum. E Ser voluntária. fiz as aulas lá e fiquei trabalhando. E lá fiquei, porque daí todo mundo lá também estava precisando de alguém que ajudasse mais do que ser plantonista, né? Eu era plantonista e colaborava com eles na hora que precisava, no lugar de coordenador, no lugar de presidência. Fazia tudo, né? Quando precisava, sabe? Aham. Eu fiquei de 80 Ah. até 87. Até 87. Que 88 eu prestei o... Vestibular. É. Ah, então foi antes da senhora se formar E ainda. fiz o CVV, fiz o supletivo junto. Entendi. E aí, depois que a senhora se forma, então a senhora passa 25 anos Isso. com a sua. Trabalho, né? cuidando das minhas coisas e do consultório. E do consultório. É. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, e sempre rabiscando alguma coisa. Principalmente no CVV. Lá tinha um tempo, porque a gente ficava no telefone esperando as pessoas, ou pessoalmente, né? A hora que eu ficava, que não tinha ninguém, eu estava lá rabiscando alguma coisa. Um poema, uma coisa assim, né? Porque sempre gostei. E depois que eu fui para a roça, eu também fiquei meio perdida, né? Porque daí serviço na roça tem, você sabe que tem trabalho toda hora, né? Tem. É água para o cachorro, é não sei o que, enfim. Mas acontece que eu precisava mesmo de fazer alguma coisa que eu gosto. Daí comecei a escrever. Comecei a escrever por volta de julho de 2020. Veio a pandemia, a senhora decidiu voltar para a roça, sair da Meus cidade. filhos que acharam que eu devia ir, sabe? Eu fui dia 13 de março Certo. de 2020. Aham. E lá na roça, então, a senhora falou assim, bom, agora eu vou ter tempo para me dedicar. Eu nem pensei, sabe? Não. Eu comecei a escrever. Comecei a escrever, daqui a pouco eu vi uma inscrição para mandar uma coletânea na Rádio Cacique, sabe? Com o Carlos, Carlos lá de vocês, o Carlos, presidente da Vale. Carlos Gouveia, presidente da Ávila. Ele estava na Rádio Cacique naquela época. Eu acho que estava na Rádio Cacique. Porque ele estava numa rádio aqui, né? E ele estava colocando isso, que ele ia fazer uma coletânea e estava convidando autores que quisessem escrever, ou pessoas que não eram, todo mundo, né? Eu me inscrevi, daí ele me chamou para eu se inscrever para fazer uma coletânea. o que estava precisando. E aí a senhora começou a escrever. Fiz, mandei, já tudo certo. Comecei, daí o André também trabalhando. Comecei com o André, eu fiz 7 livros com o André. E qual foi o primeiro livro da senhora? O primeiro livro, Quando o Coração Floresce, poemas. Eu estou aqui com os livros, né? A maioria dos livros que a senhora já editou. Vamos ver aqui qual que foi o primeiro que a senhora fez. O primeiro foi, esse foi o segundo, ó. Esse foi o segundo.
Você tem aí, né? Loucuras de Isabel. Isabel. Por que que ele não saiu primeiro? Porque ele era para sair primeiro, porque ele tem história também. Eu sonhei que eu encontrei meu sobrinho, aquele que morava comigo, e no sonho eu encontrei com ele e disse para ele, tal, é o apelido dele, né? Tal, eu já sei o título do meu primeiro livro, é Loucuras de Isabel. No sonho. Daí eu acordei e guardei. Isso faz mais de 40 anos. Pois ele era menino, hoje ele tem mais de 70 anos já. Nossa, faz tempo. É. E aqui nesse livro a senhora conta as histórias da sua vida. Eu conto alguma coisa, quer dizer, conto um pouco, eu acho que é uma autobiografia, né? E um pouco das coisas, e daí ponho os tipos que eu escrevo, os gêneros, né? Isso. Por exemplo, aí tem umas coletânea não, tem umas crônicas, perdão, tem oração, né? Milagre. Um pouquinho de cada um para a pessoa ver o meu estilo, né? E, enfim, poemas, crônicas, reflexões, né? Isso, um pouquinho de cada um, sabe? É uma amostra, né? Do que eu gosto de... Depois desse, qual foi o outro que a senhora... Em seguida veio... O primeiro foi Quando o Coração Floresce. O segundo foi Loucuras de Isabel. O terceiro foi... Acho que foi o Caçador. Caçador de Histórias. Fios de Ouro. Fios de Ouro. Quarto. Eu acho que o quinto foi o... Tem Arte Colorida. Arte Colorida. Veio em seguida o Caçador. Isso, já falei, né? Fruto da Alma, que foi o segundo, viu? Terceiro. Fruto da Alma. E agora eu peguei a ordem. Daí Caçador. Daí Arte Coloridas. E... Lutas e Conquistas. Esse foi o sétimo, né? E o Velho Sábio é o último? É o oitavo. E agora esse aí... Esse aqui, o Velho Sábio, são contos. É uma história. É um história. É um conto. Um conto só, em 2 capítulos. Um conto só em 2 capítulos. Olha só. E a senhora fez lançamento de todos esses livros? Fiz. E de onde vem essa inspiração para tantas crônicas, contos, poesias? De onde a senhora mora, da natureza que a senhora tem contato, da vivência da sua família? Olha, é uma força que eu tenho. Eu acredito, né? Se as pessoas não acreditam, não tem, né? Mas a gente tem muito milagre quando a gente acredita, viu? Os milagres vivem com a gente. É que eu digo para todas as pessoas, mas só tem milagre quem acredita nele. Porque se não acreditar, se você não acredita, nem você consegue nada, né? Sim. É que nem quando você vai trabalhar, né? Você tem uma profissão. Se você não acreditar que você vai dominar o seu trabalho, né? No bom sentido, você não vai conseguir. Porque você não está acreditando em você, como é que você vai passar para o outro esse crédito, né? Sim. Tem que acreditar, né? Exatamente. Então, e eu sonho muito, agora eu sonho, mas não estou guardando. Eu tenho que ter muito tempo, acordar e ficar pensando o que eu vi essa noite, né? Daí eu chego no sonho, né? Mas antigamente eu sonhava muito, até uns 10 anos atrás... Eu sonhava muito. Talvez, imagino eu, né, dentro da experiência que eu tenho do consciente, do inconsciente, né? E tirar de dentro, estou tirando de dentro de mim as ideias, né? Acumuladas. E estou deixando no sonho, eu sonho, mas não preciso expor, guardar, né? Quem sabe se é isso, né? Porque eu não estou lembrando dos meus sonhos, sabe? Porque eu sonho, menina, e o sonho ajuda eu viver e dá possibilidades de conhecer das coisas para mim atrás, sabe?
E como é que é a vida Eu tô da pensando, senhora? olha, quando eu entrei na faculdade, eu fiz o vestibular, eu falei, meu Deus do céu, se eu não passar, porque é super difícil o vestibular, né? Porque para mim que estudava assim, é muito poucos momentos, né, que eu tinha para estudar, né, mas estudava, levantava de madrugada, sentava. A minha filha trazia para mim livros do colegial, né, de geografia, de história. Eu estava estudando, porque eu queria fazer uma faculdade e queria trabalhar. Como é que eu vou trabalhar sem saber das coisas, né? Sim, Não adianta eu passar lá e não saber, né? claro. Então, eu tinha isso bem consciente, né? E daí, quando eu fiz o vestibular, eu falei, meu Deus do céu, se eu não passei, se eu não passar, né? Eu não posso fazer outra faculdade fora de Taubaté, né? Eu tenho que passar aqui. E nisso, eu sonho com meu pai, sabe? E ele tirou toda a minha preocupação, sabe? Meu pai já estava morto, falecido há muito tempo, né? Aí eu sonhei que ele estava sentado na minha sala e eu vi ele na sala. Eu fui lá para me falar com ele, fiquei contente que ele estava sentado lá na sala, né? Fui e falei para ele, nossa, pai, que coisa boa que o senhor está aí, né? Daí ele falou para mim assim, minha filha, você vai fazer tudo que você deseja, viu? Tudo, tudo. Não desista. Olha para você ver, né? Porque a senhora estava preocupada em nem passar no vestibular. Daí eu fiquei tranquila. Falei assim, se meu pai falou isso, porque eu passei. Fiquei tranquila. Quando foi em fevereiro, havia passado. Graças a Olha Deus. só. É. E hoje, o que a senhora atribui essa memória fantástica que a senhora tem, essa vitalidade para estar escrevendo? A senhora já está preparando o 9º livro, a senhora Já falou estou para com ele mim? pronto. Já está pronto, né? Já estou procurando uma editora que faça e publique bem O 9º a livro. meta. Aham. Então, o que a senhora atribui a essa vida saudável que a senhora teve a vida inteira praticamente no campo, sua alimentação, atividade física? O que mantém a senhora assim tão jovem, ativa? Querer viver. É isso. E a pessoa não pode se sentir velha, sabe? Eu nem vi ficar velha, sabe? E agora, quando eu me vejo, sabe o que eu falo para mim? Quando eu olho assim, eu vejo que eu tô na época que a pessoa diz, agora eu estou velha. Mas eu falo assim, mas eu tenho tanta coisa boa que não importa. As rugas, para mim, não importa. Até tenho uns escritos da ruga, muito, muito bom. Não sei se está aqui nesse livro. Eu tenho escrito em muitos livros, né? Aham. O que eu fiz agora por livro do André. Do André, não, de uma coletânea do Carlos. Aham. Eu falei sobre as rugas, sabe? Tá lá no outro livro, né? Na coletânea. Mas eu não... E falo... E tem uma também que eu sou criança, sabe? Também, né? E eu vivo criando coisa. Faz de conta que eu estou jovem mesmo, né? Sim. Porque eu me sinto assim, né? Eu não sinto velha, né? E quando eu estava falando e não falei, né? Que quando eu vejo que realmente eu estou com dificuldade, de, por exemplo, vai andar, às vezes fica tonta, né? Porque da idade, né? Eu falo assim, mas que nada, eu estou muito bem, eu estou viva ainda, estou aqui, ai, que alegria, né? De estar viva aqui, com saúde. Como a gente valoriza, né? A vida, né? Quando a gente está bem, né? E eu também, a minha alimentação, eu procuro... Primeiro que eu não devo comer, mas por quê? Por causa do meu intestino. Muita coisa eu não como, né? Que me faz mal. O intestino irritado, né? Então, a senhora tem uma comida bem regradinha. Mas eu vivo muito bem, porque eu gosto, né? Legumes cozidinhos, só com sal e um azeite, né? O arroz, o feijão, eu como, né? Não muito, mas eu como.
Aham. E agora, por exemplo, eu faço o bolo de acordo com maçã para mim. Agora, né? Tô fazendo ultimamente. Bolo de maçã com ameixa, sabe? Não põe açúcar. Aham. Então, e porque eu acho que a gente tem que tratar do corpo. Porque se você não tratar do físico, a alma não tem força, né? Exatamente. Porque o corpo carrega a alma da gente, né? Exatamente. verdade? É o templo do Espírito É o Santo. templo do Espírito Santo. E a gente tem. E daí eu falo também que Deus é muito, muito comigo, está sempre comigo, sabe? Porque eu procuro seguir também as coisas, né? Exemplo, eu vou fazer uma coisa, eu paro e penso, eu devo fazer isso? Por exemplo, dentro das coisas, lembro da minha mãe, eu respeito até hoje as coisas que meu pai e minha mãe me ensinou, né? Isso também é muito importante, né? Que eu tive uma educação muito boa, uma vida muito simples. Eu digo, pobre eu não era, porque sempre eu dizia, eu não sou pobre, eu sou alegre, eu tenho bastante alegria, sou rica de alegria, rica de boa vontade, sabe? Não é verdade? Sim. Não existe isso, né? Esse é o elixir da boa longevidade, Isso né? É. Ter esse espírito alegre, esse espírito muito otimista. importante para essas pessoas que vão me ouvir, sabe? Não se preocupar com o lado de fora do mundo, sabe? O externo. Agora é hora de se recolher para a vida própria. Viver sua vida, né? Não ficar sofrendo com o sofrimento do mundo, né? Cuidar da saúde, né? Da Da família. família. Não se aborrecer com fala de pessoas que às vezes desagrada, né? Porque tem isso, em família tem, né? Dentro da casa da gente mesmo tem. Uns que não aceitam os conselhos da gente, que a gente fala, não ouve, mas não escuta, ou escuta, mas não ouve, né? Tem isso, né? Eu fico quieta, prefiro ficar quietinha, é o melhor jeito, né? Sim. Se eu precisar, eu vou fazer uma oração para aquela pessoa que falou as coisas desagradáveis, sabe? Esse é um conselho muito sábio da senhora. E a alegria da gente está vivo, meu Deus do céu. Tem tanta gente aí que já foram embora, né? Que a gente sente muito, quantas pessoas que a gente ama já foi embora, né? Que é o papel da vida mesmo, né? Isso não tem como fugir, né? Isso. Mas as pessoas devem se alegrar, só de estar vivo. Não importa que os outros falem, não importa que os outros achem feio, né? São minhas rugas, não é sua, não é de ninguém, né? Isso. É minha, né? Não é Quantos verdade? netos a senhora tem e como é que é essa relação com os seus netos? Nossa, minha relação com os netos, eu amo meus netos. Isso é outra coisa. Cada neto que nasce, bisneto, a gente vive de novo. E eu tenho muita gente. Eu tenho muita vida, né, em volta de mim, né? Gente maravilhosa. Eu sou feliz. Eu falo, meus filhos, graças a Deus, todos estudaram, todos estão, assim, tendo atitude de pessoas que respeitam, compromisso com a vida, né? Respeitando o mundo, né? Porque o que é mais triste hoje em dia para os velhos é ver as coisas do mundo, né? Mas a gente não pode, porque o mundo é outro. Por exemplo, eu cheguei em Taubaté em 49, Taubaté era um tiquinho de cidade. Tinha do Belém, do cemitério, até chegar na Santa Clara, no Conventão. Depois do Conventão ia até Estiva, né? Da Estiva ia até a Avenida Independência, lá na Emílio Índia, onde eu moro, né? Depois da Faculdade de Medicina, que você atravessa a Avenida do Povo, eu morei um pouco na frente, né? Moro lá toda a vida, desde 55, sou daquela rua. Um dia desse, eu estava caminhando, né, indo do laboratório, fui colher sangue, saí do laboratório 1000 e andando na rua, né? Eu falei, meu Deus do céu, Isabel, não é o mundo que você conheceu, esse aqui, é o outro. Mudou tudo, as casas, as pessoas vão indo embora, vão sendo vendidas, né?
E é outra A cidade. cidade é outra coisa, né? Tinha um ônibus para virar cidade, sabe? Andava na cidade toda. Toda. Ele saía da praça, da porta da igreja. Catedral. Isso, da catedral. Uhum. E ele dava a volta, passava no Mercadão, ia na Rua Maitá, ia até o cemitério, dava uma volta lá para JK, né? Que não era JK ainda. Sim. E passava pelo Bom Conselho lá, que é a universidade que lá era Bom Conselho, né? Isso. Aí pronto, já tinha passado na cidade inteira. Aí ele parava na rodoviária velha Aham. e ia para a praça outra vez. É, muita coisa mudou, né? É. O que a senhora pode dizer para esse Pois não. público que está assistindo a gente, que tem essa vontade de viver, e a senhora com essa inspiração, a senhora já disse aqui, né? Que tem a alegria de viver, a fé, a convivência com cada neto que trouxe uma vida a mais, um sopro a mais para a senhora, Então, né? O que as pessoas hoje em dia, para não ficarem assim, com esse mundo entrando na cabeça da gente, né? Que não sai, né? Uhum. Não deve arranjar algo que goste de imediato, quando tiver umas ideias que vem perturbando, né? Aquelas ideias que a gente tem, todo mundo tem, né? Ideias negativas, principalmente, como eu já falei, que se fica ouvindo pessoas negativas, a gente carrega, né? Uhum. Então, a melhor coisa a fazer é não dar importância, né? E levar consigo que isso vai passar, já que passa, e vou fazer algo. O que eu posso fazer? O que eu gosto? Gosto de bordar? Vou arranjar um bordado. Gosto de escrever? Vou escrever qualquer coisa. Riscar, tá bom. Risca. Pega um lápis colorido lá, né? Como as crianças que a gente tem no consultório. Isso. Né? E vai riscando. Você sabe que joga. Tem uma coisa muito ruim na cabeça, escreve num papel. Como é bom, ajuda a gente. Escreve uma coisa ruim, né? Não gosto disso. Põe lá. Fulano me aborreceu. Eu tive vontade de fazer isso. Pois ponha lá. E depois pega e rasga e põe no fogo. Queima. Pronto, né? A raiva passa. Me vinguei. E não deixar de cuidar porque ficou triste. Uhum. Vai fazer sua alimentação. Quem faz sua alimentação vai fazer. Procura fazer o que é bom para a saúde, né? Na alimentação é super importante. O sono, né? Dormir mais cedo, né? Isso é importante. Porque eu gosto de dormir mais cedo, né? Não dormia quando não podia, né? Mas hoje, todas as pessoas que já estão na terceira idade, já dá para se refugiar, né? Uhum. E ficar junto com alguém que gosta, meu Deus do céu. Se não tem filho, não tem neto, arranja um amigo, né? Uma amiga, né? Vai passear, vai conversar. Vai a primeira vez, que aos pouquinhos, vai num lugar mais perto, né? Que possa voltar, né? Uhum. E religião, quem tem religião, assume um lugar lá na religião, né? Para se distrair, né? Porque quem tem religião gosta de ir à igreja, outro gosta de ir no culto, né? Deles lá, né? Isso é muito bom, se dedicar ao Pai do Céu, né? Isso. Se dedicar ao mundo espiritual, né? Isso é muito bom, né? Isso mesmo. E não pensar em que vai morrer logo. Ninguém sabe, meu Deus. Quando eu entrei na faculdade, eu era mais da maior idade lá, era eu, né? E quantas meninas que estavam com 22 anos, moça com 30 anos, né? Que as mais velhas lá eram as que tinham 30 anos, né? Que estavam fazendo segunda faculdade, mas os meninos... Quantos delas, meu Deus, já não estão aqui? A Leninha mesmo, que era a diretora, ela é a diretora, a Heleninha, sabe? E ela é da família Moura. Ela faleceu, teve um infarto e faleceu já.
pessoas que estavam estudando comigo, bateu o carro, morreu na mesma época. Então, quando as pessoas falaram para mim, eu vou contar para você. As pessoas, quando fiz o vestibular, as pessoas chegavam, Isabel, por que que você vai fazer essa faculdade? Onde se viu isso? Você não está mais nesse tempo, né? Já tinha preconceito naquela época. Preconceito mesmo. É? Tem muito. Eu não vou contar todos porque não dá, mas quanta coisa eu escutei. Chamaram eu até de bebê na escola de jardim da infância, sabe? Olha pra você ver. Uhum. Olha pra você ver. E, Preconceito. preconceito. Uhum. Então, daí eu falei assim, não, eu vou fazer esse só se eu não passar, mas que eu vou prestar vestibular, vou. E fui. Daí, lá dentro da faculdade, teve um grupinho que veio falar assim para mim, Dona Isabel, porque eles viam correndo, meus netos. A minha neta já estava nascendo, ela já está formada, né? Ela formou em 2018. Ela tá fazendo... depois da medicina, ela fez medicina, agora ela está trabalhando. Ai, menina, depois que eu fiquei ruim o ano passado, eu tô com foge, eu sei o que é, mas foge a palavra. Aham, Né? normal. Você sabe. Normal. Né? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Ela está fazendo Uma especialização. mais do que isso. Ela está fazendo residência. Lá no Santa Conceição, um dos maiores hospitais de Porto Alegre. Trabalha lá e está fazendo, né? Uhum. Ela estava nascendo. Naquela época que a senhora estava na faculdade, ela era... Estava nascendo. Tava nascendo. Eu ia para a faculdade, período integral. E eu vim na hora do almoço almoçar para cuidar da mãe dela que estava na cama. Depois ela nasceu, né? Então eles falaram para mim, por que que a senhora está fazendo essa faculdade, dona Isabel? É uma faculdade de muita pressão, arranja outra. Eu falei assim, minha filha, é essa que eu vou fazer. Outra não, porque não é outra que eu quero. Sabe? Exatamente. E a senhora foi, terminou, teve seu consultório por 25 anos. Isso. Está no 9º livro, tem essa energia, essa vitalidade, um casamento... E também querer servir, né? Eu acho que quem pode ainda servir as pessoas de idade, porque a idade não quer dizer nada de não poder servir o outro porque está de idade. Se tiver bem, dá para servir, continuar servindo. Isso né? mesmo. Servir as pessoas. Vai lá primeiro que eles têm um lugar para se distrair, não tem? Campo lá, o campo do Bom Conselho, o campus lá, não tem? Tem vários lugares, na verdade, né? Tem vários lugares onde as Aí pessoas eu gostaria podem ir. até de apresentar meus livros nesses lugares, sabe? Das pessoas de idade, né? É interessante. Para animar elas, né? É. Porque ajuda muito, viu? Eu sei porque quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz um café lá no São Francisco, no asilo, né? Tinha o São Francisco ainda. E eu levei uma pessoa para tocar violão no café que eu dei lá. Tá fazendo, eu escrevi, sabe? Devo ter na faculdade lá, porque eu fiz 2 trabalhos de idoso. Eu gosto mesmo. Eu gosto de criança e de idoso. Acho que é por isso que eu vivo. E a minha casa não falta criança, viu? Minha casa não falta criança. Tá sempre nascendo alguém. Se não é meu direto, é da minha nora lá. Alguém da família. Cheio de netos, sabe? Netos. E eles vão lá em casa, vó Bel. Eles chamam de vó Bel. Como é que diz? Ela é esposa do meu filho, mas ela já tem 2 filhos, sabe? Casal de filho, né? Sim. E o casal de filho dela... Netinhos postiços. Isso, eu falo netos postiços, né? Isso. E eles, os pequenininhos, vai lá. Fica lá, vó quer cuidar de mim. Eu tô aqui para cuidar de você, sabe? Eu falo que bom, então eu entro aqui para você cuidar de mim, né? Gente, eu tô conversando aqui com a dona Maria Isabel, uma escritora de 87 anos, com essa história maravilhosa de vida. A gente poderia aqui picar esse programa em 3 episódios para a gente ter tempo de ouvir
Então, todas as histórias que ela tem para Nossa. contar. Mas hoje a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço imensamente a presença da senhora, a partilha que a senhora fez conosco, de toda essa história, da vitalidade que a senhora tem, da fé e dessa alegria que a família traz. Eu tenho certeza que você que está aí no sofá tem uma inspiração agora e um motivo para sair da cama. Olha aqui, dona Isabel. então, eu vou falar mais uma coisa. Saia do sofá, vai tomar uma aguinha, pega alguma coisinha que você gosta de fazer, vê fotos, né, da família, Olha né? que delícia que é ver A fotos, coisa mais né? gostosa, pegar uma caixa de fotos. Um aí álbum começar com antigo. um Hoje em dia a álbum. gente nem revela mais É. fotos, né? Antigamente Ou tinha então os álbuns. plantar, fazer umas plantinhas, né? Se não tiver um jardim grande, um espaço grande, planta no vasinho, nos Ou seja, vasinhos. mexa-se. Mexa-se, não pode ficar parado. Mexa-se. E se puder, vai fazer alguma coisa, uma ginástica, sabe? A senhora faz ginástica? Uma yoga, eu faço fisioterapia. Ah, muito bom. Comecei a fazer aos 72 anos. Muito bom. Isso Quando é eu ótimo. cheguei, tem dificuldade. Se a pessoa for, ela vai ter, ela vai ficar Sim. com dor, Uhum. cansada, mas não faz mal. Eu falava assim para minha professora de yoga, falava assim para ela, com 72 anos, e eu não estava numa fase boa de saúde, né? Que a gente tem tempo que não está bem, né? Uhum. Eu dizia para ela, escuta, você deixa eu ficar com a garrafinha de água e a hora que eu não aguentar o movimento, eu tomo um golinho d'água. Porque eu sei que um dia eu vou ficar igual a todo mundo. Uhum. Fazia isso. Passava, começava a passar mal, pegava a garrafinha, sentava. Ela disse, pode fazer, dona Isabel. A hora que... Então, Ou seja, mexa-se, É. né? Não fique parado. Tome enfrenta. aqui. Não tenha medo, porque você tem Deus junto, né? Tem toda a sua inspiração que vai vir nessa hora. Uhum. E não fuja de viver. Viva mesmo. Vai lá no espelho, se não gosta não está acostumado, né? Vai lá, arruma o cabelinho. Se gosta de pintar, arranja alguém, se não tiver meios de ir sozinho, arranja alguém que venha pintar, né? O cabelinho, né? Aham. E não se preocupe, pega aquela roupa bonita que tem, veste, sabe? Não fica guardando a roupa, bobagem, ganha outro. Isso A gente mesmo. usa esse, Deus dá outro. Isso Não é mesmo. verdade? Isso mesmo. Eu estou falando com todos, né? Isso. Quem tem condições, já tem condições de busca mais, né? Muito mais, né? Mas todos nós somos iguais. Toda oportunidade não é só de um. Todos somos filhos de Deus, todos somos iluminados. É só querer e se movimentar. Isso. Porque vida é movimento. Isso mesmo. Tudo que está parado, porque não tem vida, né? Exatamente. É. Muito obrigada pela presença da senhora aqui. Muito obrigada por tudo isso que a senhora compartilhou com a gente. E eu tenho certeza que você adorou essa entrevista e eu espero você na próxima entrevista. Ela na íntegra vai estar no meu canal do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho e ao longo da semana a gente vai subir os recortes desse papo incrível. Muito obrigada e até a próxima. Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer